Saudações a todas e todos que estão na sintonia. Eu sou o Paniquinho e vocês estão aqui no Interpretação. Quem põe respeito, os manos, impõe limite. As minas. Quem põe respeito, os manos, impõe limite. As minas. Nosso convidado de hoje é historiador, doutor em História das Culturas Africanas e Afro-Brasileiras do século XIX e XX, músico, multi-instrumentista, arte educador e professor universitário. Salomão. Caramba! É isso aí. Falei certinho? Sim, tá certo. Todos os títulos, Bom, comendas. Pra gente é bacana, é importante isso aí. De reconhecimento entre nós, né? Ao mesmo tempo, as dificuldades, limites e as transposições, né? Com certeza. Das barreiras. Saloma, eu conheci um pouco do teu trabalho através de uma pessoa que você conhece muito, que é a Ione Giovino. Opa! Né? A maninha. Ela, sua irmã, ela, na verdade, eu sou ligado ao hip hop e ela foi uma pesquisadora que fez um texto falando sobre a relação da educação com o hip hop. Sim. E foi um dos primeiros textos que eu me identifiquei enquanto um ativista sociocultural que, de alguma forma, queria também fazer um trabalho com pesquisa através das minhas relações com o hip hop, com a música, relacionando com a educação. Né? É isso aí. E quando eu descobri um pouco do teu trabalho e aí eu me aprofundei um pouco mais nessa dinâmica, né, de ter, e como referencial, né, de ter uma família negra que tem a raiz da cultura negra envolvida e, de certa forma, pesquisa sobre a cultura. Então, fala um pouco para mim como que se dá isso na família e ao longo da trajetória de vocês, o trabalho que você apresenta, como que é isso, né? Como que nasce isso daí? A doutora Ione Giovino, Sim. pesquisadora aí na área de língua e literatura, e que ao invés de ir para Camões, foi para a rua. Foi para a rua ver o que a molecada preta estava fazendo com a questão da linguagem, da estética, da música, da dança, do movimento. Então, no fundo, ela fez aprofundar algo que na minha família já é meio de raiz, assim. Minha música, meu pai, minha mãe, eles já tinham um lance de tocar, de fazer um som, domesticamente, em casa, na roça, com os amigos que eram nada mais do que carpinteiros, pedreiros, peões de obra, trabalhadores rurais. Interior de São Paulo? Interior de Minas. Mas tinha esse apego pela música. Meus irmãos mais velhos lá no finalzinho da década de 60 começaram a trazer conteúdos das religiões afro-brasileiras para casa, também compondo, fazendo canções, de alguma maneira pesquisando, assim, de uma forma não acadêmica, mas pesquisando. Folia de Reis. Folias, congadas, Moçambique. Essas coisas estavam presentes. Essas coisas estavam presentes no nosso dia a dia, Sim. né? Na nossa experiência cotidiana. E aí, enfim, eu acho que foi um pouco de consequência disso, de uma visão muito positiva do que é ser negro e do que é viver numa sociedade profundamente dividida, racista. Então, buscar na escola, na educação, um jeito de sobreviver, de existir, mas ao mesmo tempo ficar com o pé fincado na negritude, né? Legal. Você tem aproximadamente aí uns 30 anos de relação com a cultura, com a música e com a pesquisa, com a educação. Sim. Né? Você até, num trabalho seu que eu estava pesquisando, você polariza isso em 3 eixos, né? Que você chama, que é educação... negritude e musicalidade. E aí, a partir daí, você desenvolveu, acho que uns 2 últimos trabalhos que eu vi, o Notas Tortas, Notas Tortas da Madrugada. Isso, que é de 2015. De 2016 é 3.000 tons. 3.000 tons. Isso, e 2017 é essa pegada com essa rapaziada aqui. Isso, que chama... Agosto na Cidade Murada. A ideia é, a partir da música, chegar numa poética bem urbana
mas que não seja só música e poesia, que esteja conectada com grafite, com as outras linguagens, ou seja, vídeo, teatro e revista em quadrinhos. Multiplicidade. Então aproveita e já apresenta a rapaziada pra gente. Então eles mesmos falam aí. Eu sou o Diego Champs, a galera me conhece como Champs. Sou baixista, estudante de produção musical, compositor também. E conheci o Saloma através do nosso amigo aqui, Gui. Eu sou o Matheus, sou de Itapecerica da Serra, toco bateria. Também conheci o Saloma através do Gui. Eu sou o Guilherme, sou guitarrista, de Itapecerica também. E conheci o Saloma através do meu pai. É isso mesmo, Pode crer, o pai dele é que era meu amigo, é meu amigo. Sim, sim. E o pai dele é artista também, é músico, toca, faz um som e é câmera. É um cara que produz aí umas coisas bem bacanas. E o que é muito bacana é essa relação intergeracional, né? Importantíssimo. Importantíssimo. Não pode se isolar. A nossa tendência é isolar os velhos, né? É tornar os velhos obsoletos, querer que eles desapareçam e às vezes hipervalorizar as crianças ou jovens, né? Então, a gente tem que conversar, né? Tem que coexistir, é o mesmo mundo. Sim, com certeza. Né? Fala uma coisa para mim, já relacionando um pouco com essa relação de pesquisa, né, acadêmica da realidade da cultura negra, né? Paul Gilroy e o Atlântico Negro, né? A que ponto o trabalho e a obra do Paul Gilroy interfere e relaciona ou de alguma forma implica no trabalho que você vem feito ao longo desse tempo? Bom, antes de elaborar uma crítica ao Atlântico Negro, a esse intelectual negro de origem jamaicana, vivendo e dando aula na Inglaterra, é importante dizer que quando houve a primeira tradução da obra dele, O Atlântico Negro no Brasil, foi muito impactante. Por que foi impactante? Porque nos tirou de um certo sentimento de inferioridade em relação a nós mesmos, né? Quando ele faz as conexões entre ex-escravos nos Estados Unidos com ex-escravos na Inglaterra, chama a música como um aspecto central das culturas negras. Tudo isso você fala assim, caramba, mas nós temos tudo isso aí. Sim. A gente tem os caras que fizeram isso aqui no Brasil. Tem esses ex-escravos, tem o Luiz Gama, tem esses intelectuais negros, tem o Machado de Assis, tem o Lima Barreto, tem o Manuel Quirino, tem o nosso Manuel Quirino equivale ao Edward Boyce dos norte-americanos. Não é menos, entendeu? Nós estamos no mesmo patamar. Qual é a diferença? O racismo antinegro no Brasil, ele nos rebaixa, ele nos deprime, ele nos deixa com uma percepção ou uma autoimagem muito ruim, negativa. Entendeu? Então, o que o Paul Gilroy fez? Falou, olha, eu tenho essas coisas aqui em língua inglesa. Sim. E nós tivemos que fazer um exercício de pensar o que nós temos em língua portuguesa. Tanto o inglês quanto o português são línguas dos colonizadores. Isso, o Gilroy também entende isso, nós sabemos disso. Sim. Né? Agora, de lá para cá, muita crítica se acumulou à obra dele, mas a mim ele continua sendo uma referência teórica excepcional para pensar culturas negras do século XIX para o XXI. Sem contar que ele fez, se a gente for analisar, ele fez recortes, né? Recortes, porque a gente pode pensar que todas essas identificações que a gente tem com a cultura negra contemporânea, né? Que vai... vamos pegar o Brasil, né? Que vai do forró, das tradições, músicas tradicionais, né? De congados, isso e aquilo, ao pancadão que a gente tem hoje do século XXI. O pancadão cuja base rítmica é o Congo de Ouro, da capoeira. Base binária africana. Não, e que se você puxar lá atrás, desconstrói todo o discurso do pancadão e fica com a estrutura rítmica. Com certeza. E depois vai procurar saber onde é o DNA disso. Bom, você sempre vai bater na África do Oeste.
Com certeza. Isso é básico. E isso também, em termos de pesquisa, Kazadi Mukuna já falou isso na década de 70. A tese dele, ou a dissertação, na USP, sobre influências da música, contribuições bantu à música popular brasileira, é uma dissertação de 74. O cara está falando há 40 e tantos anos atrás. Sim. Né? Então, tem um acúmulo também nosso nesse sentido. Legal. Né? Fala uma coisa pra mim, como a gente até citou agora, né, Pancadão, né, que é uma música bem contemporânea, da juventude, e aí a gente vai pegar várias outras manifestações da cultura. O que te incomoda e talvez até possa te agradar na relação da indústria fonográfica, da indústria da cultura de massa em relação às nossas tradições, nossas culturas negras tradicionais? Então, olha só, o mundo que era desigual quando o jazz, o samba, o choro, a salsa, a polca, o tango, todas essas sonoridades, o calypso, que são musicalidades de origem africana, surgiram, ele continua existindo. A desigualdade social, a expropriação, tudo isso continua existindo. Os descendentes de africanos acabaram encontrando na música, no entretenimento, uma forma de se impor culturalmente, de sobreviver. Em certa maneira, não foi nós não somos ingênuos e não dá para dizer que Pixinguinha era ingênuo, não dá para dizer que Louis Armstrong era ingênuo, era o bom crioulo sorridente, como Miles tentou pintar a imagem dele. Sim. Quando você está em situação de desigualdade, você tem que saber o que você tem na mão e o que dá para negociar. Numa situação muito ruim, dava para negociar com a música e entrar em lugares onde os negros não entrariam. Sim. Então, eu não tenho esse moralismo de achar que os artistas negros que estão na indústria são os vendidos, ou isso, sim, ou aquilo. Eu não tenho isso, não. Eu tenho até uma visão um tanto positiva nesse sentido. Ou seja, os caras fizeram o que deu. E o que dava para fazer naquelas circunstâncias. Eles participaram, contribuíram para a construção de uma cultura industrial e urbana que se alimentou bastante das culturas negras. Sim. Então a gente pode dizer, sem soberba e ao mesmo tempo sem sentimento de inferioridade, que o entretenimento do século XX não teria existido, seja os esportes, seja a música e a dança, se não tivesse a contribuição das culturas negras. Sim. Em outras palavras. Praticamente, se a gente for pegar a questão da Billie Holiday com Strange Fruit, né? Sim, dizer, e ao mesmo tempo são críticos, eles sabem o que está acontecendo, ninguém está de bobeira. Tem inúmeras situações. Paulo da Portela e todos os compositores negros dos anos 30 e 40, não é só sorriso e neguinho sambando na avenida para receber gorjeta de branco, não. Os caras estão dizendo, olha, há um racismo aqui, sim, os caras pagam menos pra gente, os caras não deixam a gente aparecer nos filmes, os caras deixam menos espaço pra gente no rádio, ninguém está de bobeira. Isso é importante a gente recuperar. Legal. Dito de outra forma, nós, africanos e descendentes de africanos, somos co-criadores da indústria cultural. Sim, com certeza. É isso aí. Saloma, fala uma coisa pra mim, já pra gente ir finalizando esse bate-papo, né? Sei. 2 pretos periféricos, ideários, né, revolucionários como nós dois, quando se juntam, o que acontece? Rola ideia boa, né? Rola reconhecimento mútuo, rola música, rola perspectiva de futuro, rola agregação, sim, dos outros pretos da pele clara, né? Que tem os pretos da pele clara, os moleques que nasceram foram educados quase como brancos, mas na convivência com a gente, eles vão entendendo que houve uma separação brutal no qual muitos perderam.
Isso. E a gente, eu acho que você, com essa capacidade de comunicador que você tem, você, de certa forma, também inserido numa família de artistas, né? Bom, seu irmão já trabalhou com a gente em outras circunstâncias, é uma pessoa... De Ganzá, é uma pessoa que eu gosto muito e já fez trampos com a gente, né? E foi da hora, ele chega bem, chega com suavidade, ao mesmo tempo com convicção. Agora que ele sacou com o seu irmão dele, ele deve ter pensado assim, puta, parece mesmo, né? São gêmeos, né? Não sei. Não, você é mais velho? Sou bem mais velho. Ele é mais velho que de Guns, Então, bom, pensando nisso, a gente precisa, né, nós que produzimos, de certa maneira, à margem do grande mercado de espetáculo, de música e tal, a gente também precisa ter esse olhar mais simplificado da coisa, sim. Mais de que não podemos abrir mão de fazer o que a gente gosta, de fazer música autoral, de fazer arte autoral, não aceitar o limite, não aceitar o limite imposto pelos caras que se acham os donos da crítica sobre arte, entendeu? Enfrentá-los também, brigar para ter mais recurso financeiro, por exemplo, numa cidade rica como São Paulo, mas o teatro municipal consome mais de 50% da verba cultural do município. E detalhe, o Nestlin, esses caras com esses nomes pomposos assim, ingleses, esse cara primeiro foi lá e destruiu a Orquestra Sinfônica Estadual. Quando ele chegou no município, o John Nestlin, quando ele sai, gera terra arrasada. A gente também, na periferia, precisa compreender onde é que está o recurso e que esse recurso nos pertence, porque nós construímos a cidade. Não é possível que construamos a cidade e quando vai se dividir o recurso, seja 50% para a elite, para fazer 4 óperas durante o ano, os outros 50% para gerir toda a cidade, para 12 milhões de pessoas. É um absurdo isso. Quer dizer, a gente não pode concordar mais com isso. Bom, né? Esse é o Saloma, né? Isso aí. Bacana. Bom, é isso aí, pessoal. Esse é mais um Interpretação. Curtam o canal. Acione lá o sininho, né? Para vocês receberem as notificações. E fiquem aqui um pouquinho mais de Salomão para vocês. Legal. Muito obrigado aí, galera. Aí, tamo aí. Beleza. Obrigado. Periferia. Quero ser magna, saber do amor. Oh mãe, eu não vou desistir da ponte. Oh mãe, eu não vou desistir da ponte. Quero assim mais saber do amor, do amor, do amor. Vou
viver acima de saber do amor, do amor, do amor. Oh, mãe, eu não vou desistir da ponte. Oh, mãe, eu não vou desistir da fonte.